Ela não entendia por que um cachorro ia todos os dias no túmulo do seu namorado. Então ela decidiu seguir o cãozinho e fez uma descoberta que mudou a sua vida. Olá, seja bem-vindo, curta, se inscreva e ative as notificações. Com um coração pesado e um nó na garganta que parecia nunca mais querer se desfazer, eu me encontrava mais uma vez em frente àquela lápide de mármore frio. O nome Emanuel estava gravado ali, tão permanente e sólido, ao contrário da vida dele, que tinha sido levada de nós de uma forma tão rápida e brutal. Já fazia 3 meses desde o acidente de carro que me tirou o homem com que eu planejava passar o resto dos meus dias. A dor ainda era uma ferida aberta, crua, e vir ao cemitério era a minha única forma de sentir que ainda tinha alguma conexão com ele. Mas algo estranho vinha acontecendo. Algo que não se encaixava na história que eu conhecia. Bem ali, sentado com uma lealdade que partia o coração, estava um pastor alemão. Os olhos dele, de um castanho profundo e melancólico, estavam fixos na sepultura, como se esperasse que Emanuel fosse se levantar a qualquer momento. Eu não entendia. Simplesmente não fazia sentido. Emanuel detestava cachorros. Lembro-me claramente das vezes em que passávamos por um parque e eu parava para fazer carinho em algum cãozinho. Ele sempre ficava para trás, impaciente. Não gosto do cheiro, do pelo, da bagunça que eles fazem, ele dizia com uma careta que, na época, eu achava charmosa. Um dia, quando tivermos a nossa casa, vamos ter um gato. Gatos são limpos e independentes. Eu sorria e concordava, porque eu amava, e as pequenas esquisitices dele faziam parte do pacote. Agora, ver aquele cão magnífico, de porte nobre e olhar triste, prestando uma homenagem diária ao homem que supostamente o odiaria, era como tentar resolver um quebra-cabeça com a peça errada. Quem era aquele cachorro? De onde ele vinha? A primeira vez que o vi, achei que fosse uma coincidência. Talvez o dono dele estivesse visitando um túmulo próximo, mas no dia seguinte, lá estava ele de novo, e no outro, e em todos os dias que se seguiram, sempre no mesmo lugar, deitado sobre a grama, com as patas dianteiras cruzadas, em uma vigília silenciosa. A cena era tão comovente que confundia meus sentimentos. Parte de mim se sentia tocada pela lealdade do animal, a outra parte sentia uma pentada de ciúmes, inveja. Era como se aquele cachorro tivesse uma conexão com Emanuel que eu desconhecia, um segredo que eles compartilhavam e que agora estava enterrado para sempre. Nossa história tinha sido tão cuidadosamente planejada por ele. Emanuel era um homem focado. Ele trabalhava em um escritório de contabilidade durante o dia e fazia uma pós-graduação à noite. Amor, a gente precisa construir uma base sólida, ele dizia segurando meu rosto entre as mãos. Eu não quero que a gente comece a vida juntos em um apartamento alugado, contando moedas. Eu quero te dar o mundo. E para isso, eu preciso de tempo. Por isso não morávamos juntos. Eu respeitava a sua ambição, a sua dedicação. Achava nobre da parte dele se sacrificar tanto para o nosso futuro. Ele morava com a mãe, uma senhora que ele descrevia como sendo terrivelmente difícil. Ela é rabugenta, meu amor, reclama de tudo e de todos. Se eu te levar lá, ela vai te encher de perguntas, vai te criticar e eu não quero que você passe por isso. Quando tivermos nosso canto, você só vai precisar vê-la nos almoços de domingo e olhe lá. Eu nunca a conheci. Ele me protegeu tanto dela que, após a sua morte, eu nem sequer tive coragem de procurar por aquela mulher. O que eu diria a ela? Como poderia compartilhar minha dor com alguém que ele mesmo pintou como um monstro? A imagem que eu guardava dele era de um homem perfeito, amoroso, dedicado, protetor. As lembranças dos nossos fins de semana, dos jantares simples que ele preparava no meu pequeno apartamento, das promessas sussurradas no escuro, tudo isso era o meu tesouro, o que me mantinha de pé. Mas o cachorro estava ali, dia após dia, abalando as fundações da minha certeza. Aquele animal era uma pergunta silenciosa, uma ponta solta na tapeçaria perfeita da minha memória. Eu comecei a questionar pequenas coisas. Por que ele nunca me deu o endereço da casa da mãe dele, apenas um ponto de referência vago? Por que as ligações dele à noite às vezes eram curtas e apressadas? Na época, eu atribuía tudo ao cansaço, aos estudos, à mãe rabugenta. Agora, com aquele pastor alemão me encarando com seus olhos tristes, as desculpas pareciam frágeis.
Aquele cão era a prova viva de que havia uma parte da vida de Emanuel que eu não conhecia. Uma parte que talvez ele nunca quisesse que eu conhecesse. A dor da perda começou a se misturar com um sentimento novo e assustador: a dúvida. E a dúvida era uma tortura lenta que corroía minhas lembranças mais queridas. Eu precisava entender, por Emanuel, por mim, pela nossa história. Eu precisava saber por que um cachorro que ele nunca teve, de uma raça que ele nunca gostou, visitava o túmulo do meu namorado todos os dias, como um amigo mais fiel que ele jamais admitiu ter. Aquele mistério estava se tornando uma obsessão, a única coisa que me impulsionava para fora da cama pela manhã. Eu não ia descansar enquanto não descobrisse a verdade por trás daquele cão. A minha rotina mudou completamente. Antes, minhas visitas ao cemitério eram mergulhos profundos na tristeza, horas que eu passava sentada na grama, conversando com uma lápide, revivendo memórias em um silêncio doloroso. Agora, havia um propósito, uma missão. Eu não ia mais para chorar por Emanuel, eu ia para observar o cachorro. Chegava sempre um pouco antes do meio-dia, que era o horário que ele costumava aparecer, e ficava de longe, escondida atrás de uma grande árvore ou de um mausoléu antigo, apenas observando. O cão chegava com um andar calmo, farejava o ar, caminhava diretamente até o túmulo de Emanuel, dava 2 voltas e se deitava. Ficava ali por 1 ou 2 horas, imóvel, e depois ia embora com a mesma tranquilidade com que chegou. Era um ritual preciso, diário, inabalável. Depois de uma semana nessa vigilância secreta, tomei coragem para fazer o que deveria ter feito desde o início: procurar por respostas. Havia um senhor que cuidava da manutenção daquela área do cemitério, um homem de pele curtida pelo sol e mãos grossas de tanto trabalhar. Eu o via todos os dias, regando as flores, varrendo as folhas secas. Ele sempre me cumprimentava com um aceno de cabeça respeitoso. Naquele dia, caminhei até ele, com o coração um pouco acelerado. "Bom dia", eu disse com a voz meio trêmula. "Desculpe o incômodo, o senhor me permite uma pergunta?" O vigia parou de podar uma roseira e sorriu, um sorriso gentil que contrastava com o seu rosto enrugado. "Claro, minha filha, em que posso ajudar?" "É sobre aquele cachorro." Apontei discretamente na direção do pastor alemão, que já estava em seu posto de vigília. "O senhor sabe de quem é? Ele vem aqui todos os dias." O vigia olhou para o cão e seu sorriso se alargou. "Ah, o campeão! Fui eu que dei esse nome para ele. Um verdadeiro campeão da lealdade, não acha? Ele nunca falha. Faça chuva ou faça sol, todo santo dia ele bate o ponto aí no túmulo do seu rapaz." Ele fez uma pausa, limpando o suor da testa com a costa da mão. "Mas de quem ele é, eu não sei dizer não. Ele sempre vem e vai sozinho. Um mistério. Mas é um bicho bom, mansinho, nunca deu trabalho para ninguém." As palavras dele confirmaram minhas observações, mas não me trouxeram nenhuma resposta. A frustração deve ter ficado evidente no meu rosto porque ele continuou, tentando ser prestativo. "Mas o seu namorado devia ser uma pessoa muito querida, moça. Não é só o campeão que vem prestar homenagem, não." Eu encarei, confusa. "Como assim?" "As flores?" ele disse, apontando com um queixo para a lápide de Emanuel. "Todo dia de manhã, quando eu chego para começar o serviço, já tem um buquê de flores frescas aí, sempre margaridas brancas, novinhas. E eu até achei que era a senhora que trazia bem cedinho." Senti um frio percorrer minha espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa da manhã. Eu nunca trazia flores. Emanuel sempre me deu rosas vermelhas, e em minha mente, nenhuma outra flor combinava com ele. Margaridas brancas? Olhei para o túmulo e, pela primeira vez, notei de verdade o pequeno vaso de vidro ao pé da lápide. Estava cheio de margaridas brancas e viçosas, exatamente como o vigia descreveu. O sangue ferveu nas minhas veias. Aquelas flores não eram minhas. Aquele cachorro não era meu. De repente, me senti uma estranha no luto do homem que eu amava. Não sou eu. Gaguejei, sentindo a garganta secar. O vigia pareceu perceber que tinha tocado em um ponto sensível. Ele baixou os olhos sem graça. "Ah, me desculpe, moça. Eu não quis ser intrometido." "Não, tudo bem."
respondi rápido demais. Eu só não sabia. Agradeci a ele e me afastei, caminhando quase que em transe de volta para o meu carro. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, parada, por um longo tempo. A dor da perda, que antes era uma tristeza pura e avassaladora, agora estava contaminada. Contaminada pela raiva, pela desconfiança, por um ciúme doentio que se estendia para além da vida. Quem era essa pessoa que trazia margaridas brancas? Seria o dono do cachorro? Seria outra mulher? A cabeça de Emanuel, que eu achava que conhecia como a palma da minha mão, de repente se tornou um labirinto de segredos. Todas as peças que não se encaixavam começaram a girar na minha mente. As noites em que ele desligava o telefone rápido demais. As viagens de trabalho, de fim de semana para cidades próximas, das quais ele voltava exausto e sem muitos detalhes para contar. A mãe rabugenta que eu nunca conheci. Tudo que eu antes aceitava como parte da sua vida corrida e do seu sacrifício pelo nosso futuro, agora parecia suspeito, como peças de um quebra-cabeça que eu montei errado. Eu estava de luto por um homem. Mas que homem era ele de verdade? O meu Emanuel? O contador ambicioso que odiava cachorros e me prometia o mundo? Ou existia outro Emanuel, um que amava pastores alemães e recebia margaridas brancas de uma desconhecida no seu túmulo? A imagem dele estava se quebrando na minha memória, se partindo em 1000 pedaços, e eu não sabia mais qual era a verdadeira. A tristeza deu lugar a uma determinação fria e cortante. Eu não ia mais ficar sentada chorando por uma ilusão. Eu não ia mais me acontentar com meias verdades e memórias talvez inventadas. Eu precisava saber. Precisava olhar a verdade no rosto, por mais feia que ela fosse. Naquele momento, dentro do carro, com o cheiro de flores e terra úmida do cemitério entrando pela janela, eu tomei uma decisão. Amanhã, eu não viria para observar. Amanhã, eu viria para seguir o campeão. Eu iria até o fim da linha, até a origem daquele mistério, custe o que custar. Na manhã seguinte, eu não senti tristeza, apenas uma ansiedade gelada que se espalhava pelo meu corpo. Estacionei meu carro em uma rua lateral, com uma visão clara do portão do cemitério, e esperei. Parecia uma detetive em um filme barato, mas nada naquilo tinha graça. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo do que poderia descobrir e uma vontade incontrolável de arrancar finalmente o véu que cobria a verdade. Pontualmente, como um relógio, o pastor alemão apareceu, trotando com sua elegância habitual para dentro do cemitério. Esperei alguns minutos para lhe dar alguma distância, e então liguei o carro, seguindo-o quando ele saiu cerca de 1 hora depois. Seguir um cachorro a pé seria impossível, então optei por ir de carro, mantendo uma distância segura. Por sorte, as ruas estavam tranquilas. O cão não parecia ter pressa. Ele caminhava pela calçada, parando para cheirar um poste aqui e outro ali, completamente alheio à mulher que o seguia com o estômago revirado. Ele nos guiou para fora do bairro onde ficava o cemitério, atravessou uma avenida movimentada e entrou em uma área da cidade que eu não conhecia. Era um bairro nobre. As casas eram grandes, com muros altos, jardins bem cuidados e carros de luxo estacionados nas garagens. Um calafrio percorreu minha espinha. Que diabos Emanuel estaria fazendo aqui? A casa da sua mãe, rabugenta, não poderia ser em um lugar como este. A narrativa dele era sobre sacrifício, sobre economizar cada centavo para o nosso futuro. Aquelas casas não representavam economia. Representavam riqueza, estabilidade, uma vida que já estava construída. O cachorro virou em uma rua arborizada e, sem hesitar, entrou pelo portão aberto de uma casa de 2 andares, pintada de um amarelo claro, com uma varanda charmosa e flores por toda parte. Era a imagem de um lar feliz, saído de uma revista de decoração. Fiquei paralisada, com as mãos grudadas no volante. Meu cérebro se recusava a processar a cena. O cão subiu os degraus da varanda e arranhou a porta. Momentos depois, a porta se abriu. E não foi uma senhora idosa e rabugenta que apareceu. Foi uma mulher. Uma mulher da minha idade, talvez um pouco mais velha, com cabelos longos e castanhos e um vestido florido. Ela sorriu para o cachorro, se abaixou e coçou atrás de suas orelhas. "Oi, meu garoto. Foi visitar o papai e Hércules."
Hércules. O nome dele era Hércules, e ele tinha um papai. De dentro da casa, ouvi a risada de uma criança. Uma menininha de uns 5 anos. Apareceu correndo na porta. O Hércules voltou, mamãe. Ela abraçou o cachorro com força e ele respondeu com lambidas carinhosas. Naquele instante, o chão se abriu sob os meus pés. O ar me faltou. Mamãe, papai, Hércules, casa bonita, filha. Cada palavra, cada imagem era um martelo batendo na estrutura de mentiras que eu chamava de nosso amor. A dor da perda, a tristeza, tudo foi engolido por um tsunami de choque e humilhação. Eu não conseguia respirar. Mas eu não podia ir embora. Eu não podia fugir. Depois de tudo, eu merecia a verdade completa. A facada final. Desliguei o carro, abri a porta com as pernas tremendo e caminhei pela calçada de pedra até aquela porta. A mulher me viu chegando. Seu sorriso desapareceu, sendo substituído por uma expressão de reconhecimento? Piedade. Ela gentilmente colocou a filha para dentro e fechou a porta, ficando do lado de fora para me esperar na varanda. Ela não parecia surpresa. Pois não? Ela perguntou com uma voz calma, mas firme. Esse cachorro... Comecei, mas minha voz falhou. Ele visita um túmulo no cemitério. Ela cruzou os braços, me encarando com olhos que pareciam saber de toda a minha vida. O túmulo do meu marido, Emanuel. Marido. A palavra ecoou na minha cabeça, matando qualquer pingo de esperança que ainda pudesse existir. Eu era a outra, a amante estúpida e enganada. Eu não sabia, sussurrei, sentindo as lágrimas quentes de vergonha e raiva escorrendo pelo meu rosto. Eu sei que não, ela disse, com uma frieza que me cortou a alma. Você é a Clara, não é? A garota do escritório. Meu nome, saindo da boca dela, soou como um uifuço. Ele falou de mim para ela. A minha identidade, o meu amor, era apenas um tópico de conversa entre marido e mulher. Como? Emanuel não era bom em guardar segredos, pelo menos não de mim. Eu sabia de todas. Você não foi a primeira. E se ele estivesse vivo, provavelmente não seria a última. Eu simplesmente aprendi a viver com isso. Ele era um bom pai para nossa filha e um bom provedor. Para mim, isso era o que importava. Eu tinha minha casa, a minha vida, a minha família. Vocês eram o passatempo dele. Cada palavra era um soco no estômago. A mãe rabugenta, o aperto financeiro, o sacrifício pelo nosso futuro. Toda uma farsa. Uma história bem contada para me manter no meu lugar. Para me fazer sentir especial, enquanto na verdade eu era apenas um clichê. A amante traída na minha frente não era uma vítima chorosa. Era uma mulher que tinha feito um pacto. Uma escolha consciente. Ela tinha o marido, a família, a casa. Eu tinha as migalhas, as promessas vazias e as noites de solidão. As flores, as margaridas brancas, eu disse, lembrando-me do detalhe que o vigia mencionou. Eram as flores preferidas dele. Ela respondeu. Eu levo todas as manhãs antes de deixar a Sofia na escola. É o mínimo que posso fazer. Era isso. A história estava completa. Eu era uma nata de rodapé na vida do homem que eu achava que era o meu universo inteiro. Fiquei ali, parada, sem ter o que dizer. O que eu poderia dizer? Gritar? Chorar? Nada mudaria a verdade. Eu fui uma tola, uma completa e cega idiota. Virei as costas sem dizer mais uma palavra e caminhei de volta para o meu carro. O amor que eu sentia por Emanuel, a dor lancinante da sua morte, tudo se desfez e se transformou em uma única coisa, um ódio frio e profundo. O luto havia acabado. A vingança, de alguma forma, estava apenas começando. A viagem de volta para casa foi um borrão. Eu não chorei. As lágrimas de humilhação que derramei na varanda daquela casa foram as últimas que eu daria por Emanuel. No lugar da dor, uma fúria gelada tomou conta de mim, uma clareza tão afiada que cortava. O homem que eu amava não morreu em um acidente de carro. A verdade é que ele nunca existiu. Eu estava de luto por uma fantasia, um personagem que ele criou para me manter presa em sua teia.
E a mulher que o amava, a tola e ingênua Clara, essa sim, morreu hoje, em frente àquela casa amarela. Quando cheguei ao meu apartamento, o pequeno santuário que eu havia construído para minha dor, tudo pareceu ridículo. O porta-retrato na mesa de cabeceira com a nossa foto, ele sorrindo, me abraçando na praia, foi o primeiro a ir. Não o joguei na parede em um acesso de raiva. Simplesmente o peguei, abri a parte de trás, tirei a foto, rasguei-a em pedaços minúsculos e joguei no lixo. Fiz o mesmo com todas as outras. Fui até o guarda-roupa e peguei a caixa de sapatos onde guardava suas cartas e bilhetes. Cada eu te amo, cada estou com saudades, cada promessa de um futuro brilhante, tudo virou confete de papel no saco de lixo. O passo seguinte foi o digital. Sentei-me em frente ao computador e comecei o expurgo. A pasta Nós foi arrastada para a lixeira sem hesitação. As redes sociais foram bloqueadas. O número dele, que eu mantinha no celular como uma relíquia sagrada, foi deletado. Cada vestígio da sua existência na minha vida foi sistematicamente apagado. Não era um ato de tristeza, era uma limpeza, uma desinfecção. Eu estava arrancando um câncer da minha alma e a cirurgia precisava ser precisa e impiedosa. Eu não sentia dor, apenas alívio. A cada foto deletada, a cada bilhete rasgado, eu sentia um peso saindo das minhas costas. Nos dias que se seguiram, eu me dediquei a reescrever a minha própria história. Todas as memórias que eu guardava com carinho foram trazidas à luz e examinadas sob a ótica da verdade. O jantar romântico à luz de velas aconteceu na noite em que era aniversário de casamento dele. A viagem de fim de semana que ele cancelou em cima da hora por causa de um trabalho urgente foi o fim de semana em que a filha dele teve a sua primeira apresentação de balé. A mãe, rabugenta, que me odiaria, era a desculpa perfeita para nunca me misturar com a vida real dele. Eu fui o refúgio dele, a sua aventura secreta, a sua fuga da rotina. Nunca fui o seu destino. Pensei em formas de me vingar. Poderia contar a todos no antigo trabalho dele sobre o caso. Poderia procurar a família dele, a verdadeira, a mãe que ele dizia ser um monstro, e contar a ela que tipo de filho ela tinha. Poderia ir ao cemitério e profanar o túmulo que sua esposa cuidava com tanto carinho. Mas para quê? A esposa já sabia. Ela fez sua escolha e, à sua maneira, venceu. Contar para os outros só me faria parecer a amante amarga e desesperada. E voltar àquele cemitério? Aquele lugar não era mais meu. O túmulo, o cachorro, as margaridas, tudo pertencia a eles, à família que ele escondeu de mim. Ir até lá seria como continuar participando de uma peça na qual eu não era mais a atriz principal, mas sim um fantasma nos bastidores. A minha vingança não seria barulhenta, não seria destrutiva, seria o oposto. A minha vingança seria o meu sucesso, a minha felicidade. A maior afronta que eu poderia cometer contra a memória daquele mentiroso era viver uma vida plena e feliz. Uma vida onde a lembrança dele fosse tão insignificante que não merecesse nem mesmo o meu ódio. Ele não merecia o meu amor e certamente não merecia a energia da minha raiva. Ele merecia o esquecimento, o completo e absoluto nada. Nunca mais voltei àquele cemitério. Parei de usar preto. Liguei para amigas com quem não falava há meses, amigas que eu havia negligenciado por causa do meu luto. Voltei para a academia, pedi uma promoção no trabalho e a consegui. Com o dinheiro extra, marquei uma viagem para a praia, a mesma praia daquela foto que rasguei. Fui sozinha e pela primeira vez em muito tempo eu me senti inteira. 1 ano se passou. A vida continuou, como sempre faz. Um dia, eu estava sentada em um café, lendo um livro, quando vi um homem passeando com um lindo pastor alemão na calçada. O cão era majestoso, muito parecido com Hércules. Ele parou e olhou na minha direção. Nossos olhos se cruzaram por um instante. E eu não senti nada. Nenhuma pontada de dor, nenhuma onda de raiva, nenhum fantasma do passado. Apenas a admiração pela beleza do animal. Sorri para o dono, um sorriso genuíno, e voltei para o meu livro. Naquele momento, eu soube. Eu estava curada. Eu tinha vencido. A minha vingança foi silenciosa, pessoal
E o mais importante foi a minha libertação. Emanuel era apenas um capítulo ruim em um livro que ainda tinha muitas páginas bonitas para serem escritas, e eu estava pronta para escrevê-las. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.